captação de negócios, e hoje a gente vai virar a página para um outro nicho de mercado, uma coisa totalmente diferente, mas que faz parte do dia a dia de cada um de nós. A gente vai falar de uma coisa muito legal, mas antes disso, eu quero cumprimentar a Raquel, a minha companheira de sempre aqui. Tudo bem, Raquel? Tudo bem, Niltinho? Muito bom estar aqui com vocês novamente. É um super prazer a gente fazer esse programa aqui com vocês. E como sempre, a gente tem a preocupação de trazer convidados especiais que tenham muito a ver com o mercado, com o que a gente, com a atualidade, né, com o que a gente está trazendo para vocês de empreendedorismo, de coisas novas, disruptivas, né? Então, hoje a gente está aqui com uma convidada super especial, que é a Jaque. Jaque é do mercado imobiliário e ela vai trazer para a gente tudo que há de melhor, de novidades desse mercado. Jaque, muito bem-vinda, obrigada, foi muito bom recebê-la aqui, obrigada pela sua presença. Por favor, conta para a gente um pouquinho sobre essa sua vinda aqui hoje. Obrigada, é um prazer estar aqui com vocês, uma honra mesmo, obrigada pelo convite. Meu nome é Jaqueline Anoski, né? E sou conhecida como Valentina no mercado também. Então, Jaque Valentina é o meu nome comercial. Então, estou aqui para falar um pouquinho para vocês da minha trajetória e aprender também e, quem sabe, inspirar algumas pessoas aí, principalmente no mercado imobiliário. Jaque, primeiramente, a gente queria começar, vamos começar do começo. Quem é a Jaque? Da onde vem a Jaque? Jaque é de São Paulo mesmo. A formação da Jaque, como você começou, no que você se formou. Quem é a Jaque Valentina? Hoje eu sou uma mulher realizada, tanto profissionalmente como pessoalmente, né? Sou temente a Deus, tenho a minha família em segundo plano e depois o meu trabalho que eu amo, que é o mercado imobiliário. Eu sou do Paraná, eu nasci no Paraná, meus pais são os dois do Paraná, e eu vim para São Paulo já muito cedo, e estou aqui já há mais de 20 anos, onde eu estabeleci a minha carreira imobiliária, no mercado imobiliário, né? Mas eu sempre fui da área de vendas, desde pequena, assim, com 13 anos comecei a trabalhar, primeiro numa escolinha, depois fui para um escritório de contabilidade e depois ingressei na área de vendas. Então já tinha isso assim forte no meu sangue, né? E aí eu fui trabalhar numa imobiliária lá em Curitiba, onde eu iniciei no mercado imobiliário num departamento de locação de imóveis comerciais. Porém, era tudo um setor muito novo, assim, para mim. E o meu chefe lá na época me deu a indicação de tirar o Cresce, né? Aqui em São Paulo. Porque na época lá você tinha que fazer a faculdade de gestão imobiliária. E levavam-se 2 anos. E assim, eu entrei por indicação de uma amiga e gostei, já me apaixonei pelo mercado. E fui fluindo nas locações comerciais. Porém, eu queria mais. Na época até uma amiga minha, uma grande amiga minha de infância, estava vendendo uma casa lá em Curitiba, uma casa de alto padrão, e ela me procurou quando ela soube que eu estava no mercado imobiliário. E aí eu falei, eu acho que eu não sei se eu posso te ajudar muito, eu trabalho, né, com outro setor, locação e tal, mas indiquei lá o imóvel dela e rapidamente assim o imóvel dela foi vendido. E aí quando eu recebi os primeiros valores, né, eu vi que era um valor assim muito alto para quem estava iniciando tal, e me interessei mais em saber sobre as vendas. E aí eu fui lá procurar o meu patrão para entender, né, como que eu poderia trabalhar com as vendas. E aí ele falou assim, não, você não pode vender porque você não tem Cresce, porque eu era registrada lá com a imobiliária no setor de locação. Aí eu falei, mas como que eu faço para tirar o Cresce, né, que eu quero vender? Ele falou, se eu fosse você hoje, eu iria tirar lá em São Paulo, porque aqui tem assim, assim, tal, que eu já sabia como era, né, lá na Universidade Federal, fui atrás, inclusive, para fazer lá, mas eu vi que eu ia demorar 2 anos. Então, eu vim embora para tirar o Cresce, conheci meu marido, que a Raquel conhece, e acabei não voltando mais para Curitiba.
Uau, que legal. E aí foi isso que te motivou, então, seguir no mercado imobiliário? Você viu ali que você tinha grandes possibilidades e aí você vislumbrou e falou assim, é isso que eu quero para minha vida. Isso. Aí, né, eu comecei a namorar. Eu tava num momento, assim, muito sensível da minha vida, porque eu tinha terminado um relacionamento lá em Curitiba e tal. E a minha intenção até nem era vir morar aqui, né? Eu já conhecia São Paulo, já tinha viajado, já tinha morado em outros lugares também. Mas a minha intenção era aquela famosa clichê, né? Que você fala, nunca mais vou fazer isso, tipo, nunca mais quero namorar, casar, quero curtir a vida. E em 3 meses, eu e o meu atual marido, a gente se conheceu melhor e acabou tendo um relacionamento. Fomos até morar junto. E ele tinha uns amigos de infância, assim, que me levaram para o mercado imobiliário aqui, em São Paulo, na imobiliária, na época, a maior da América Latina e tal. E eu fui conhecer o mercado de lançamentos, que era tudo muito novo para mim, né? Lá em Curitiba a gente tinha também, mas era muito pouco, porque 20 anos atrás não era como é hoje, né? E aí eu comecei a dar os primeiros passos nessa imobiliária. E aí foi bem sofrido o meu começo, assim, porque é muito difícil, né? Você não conhecer a cidade. Naquela época nós não tínhamos o Waze, então eu tinha um mapa gigantesco, assim, da cidade de São Paulo, onde eu não sabia nada, né? Comecei a me situar e cada dia ia para um lugar tal, e comecei a trilhar o meu próprio caminho, assim. Lá o pessoal me incentivou e foi me mostrando, e aí eu caí no primeiro online dessa imobiliária, que foi aonde eu consegui dar os meus próprios passos e deslanchar na minha carreira. Mas comenta pra gente assim, a gente sabe que toda carreira, e principalmente quando você dá uma virada de página e vai começar num novo negócio. Agora vou vender, vou para São Paulo, uma cidade, como você disse, eu não conhecia, muito difícil andar em São Paulo, eu sei porque eu sofri muito com esse... Até com hoje, o mapa na mão. Hoje está muito mais fácil, né? Hoje porque nós somos guiados, né? Mas assim, qual foi assim, ou quais foram os maiores desafios que você encontrou quando você chegou aqui e começou a entrar nesse mercado onde você trabalha até hoje? Então, os maiores desafios, assim, o principal, né, é você dar esse primeiro passo, que na época a gente também tinha que fazer o curso, era mais demorado, não era tão ágil como é hoje, né, em torno da internet e tal, para fazer esse curso e alcançar meu objetivo, que era retirar o CRES, né, me formar lá para tirar o CRES, que é esse registro do mercado imobiliário, que é o órgão que rege a nossa profissão, né. E eu queria fazer tudo certinho e tal. Então isso foi um desafio, porque eu tinha que estudar, trabalhar, e o corretor, ele faz o próprio salário. Então ele não tem, né, nenhuma ajuda de custo, nada. E eu vim, tipo assim, sem dinheiro, sem uma base, né? Eu tinha uma amiga que eu morava na casa dela, porque na verdade eu ainda não morava totalmente, né? Eu vinha e voltava. E aí quando eu comecei a trabalhar, eu fui me espelhando nas pessoas que já estavam lá em ascensão e tinham sucessos. Por exemplo, esse nosso amigo em comum, que me apresentou meu marido e que me colocou nessa imobiliária, ele já tinha uma carreira sólida, porque ele já tinha alguns meses lá que estava ganhando dinheiro e tal. Só que lá o pessoal era muito individualista, assim, sabe? Ninguém ensinava muito, não te pegava na mão para te ensinar como hoje as pessoas fazem, né? E aí eu fui me espelhando nas outras pessoas. Então eu tenho uma amiga que é uma referência, assim, no mercado imobiliário, que ela na época já era uma corretora com um sucesso enorme, assim, de alto padrão, né? E eu ficava me espelhando nela. Falava assim, como que ela faz, né, para ter esses clientes e tal, já que naquela época não tinha internet, nada. E o trabalho de corretora era de formiguinha, assim, porque você pegava a listagem fria, ficava ligando, né? Era listas lá de catálogo de telefones e tal. E principalmente não conhecer a cidade foi o maior desafio. Não conhecer. Porque isso é muito difícil, você pegar um carro ou um transporte público e ir até um lugar que você não conhece, por exemplo,
Zona Leste. Para mim, eu nunca tinha ouvido falar. E lá estava tendo muito lançamento. E todos os lançamentos que lançavam, vendia tudo, né? Zerava o empreendimento. Derretia, como é um clichê do mercado, assim que eles falavam. E eu queria fazer parte disso. Então, eu fui para esse online, onde eu consegui essa estrutura, essa base, para me moldar, para eu poder andar com as minhas próprias pernas, até eu sair dessa imobiliária e ter a minha empresa, trabalhar com incorporadoras, construtoras, porque lá dentro eu conheci muita gente desse mercado, principalmente os incorporadores, tudo, né? Tanto que lá nessa imobiliária eu tive muitas oportunidades de ser gerente ou coordenadora, mas eu sempre relutava comigo mesmo. Eu achava que eu não estava pronta, né? Até o momento que eu falei, não existe esse estar pronta, né? Só vai. A gente nunca está pronto, né? Se a gente ficar esperando, né, Raquel, não vai tem que chegar ir, nunca, né? E Jaque, me conta uma coisa, o mercado imobiliário, ele é realmente, né, é desafiador, né, principalmente para quem está começando, ainda mais vindo de outra cidade, mas também é um mercado muito promissor. E aí você conta aí que você passou por muitas dificuldades no início, né, lá da sua carreira. E como que você enxerga hoje o mercado imobiliário, com base em toda essa vivência que você tem, nesse mercado, como que você enxerga hoje? Quais foram as ascensões, mudanças? Qual que é a sua visão, seu olhar hoje para esse mercado? Então, hoje, assim, o mercado não me abala, né? Porque ele tem as suas crises e isso é bom, porque você tem que aprender a se manter na crise e surfar na onda, né? E sempre o mercado imobiliário, ele é cíclico, então ele vai girando e você vai estar em ascensão se você se manter tranquila, que eu tenho muita fé em Deus, então isso me fortalece muito. E sempre eu procuro, assim, coisas diferentes, desafiadoras, né? Igual no momento eu tô trabalhando com imóveis comerciais, que foi uma coisa que eu iniciei lá atrás, há mais de 20 anos, e hoje voltou. Mas eu estava num setor e fui para outro, assim, sempre você tem que baixar a cabeça, reaprender e ver como que está o mercado hoje, né? Lá eu estou atuando hoje numa grande empresa lá em Alphaville, nesse setor comercial. E lá está super em ascensão, assim, os imóveis corporativos, né? Muitas empresas procuram imóveis e não encontram, porque cresceu muito. Então, eu vejo o mercado imobiliário hoje fortíssimo, super em ascensão para a gente decolar aí junto com essa empresa e eu poder agregar muito lá para eles e vice-versa, né? Porque o mercado imobiliário é uma parceria. Sempre tem um lado, esse lado assim da empresa em si, mas o corretor, ele tem que trabalhar no individual e ir buscar, independente do seu parceiro, ser um corretor, um cliente, uma construtora, ou um projeto, um lado mais, hoje eu estou atuando lá, um lado mais corporativo, né? E eu vejo a demanda e a necessidade dessas grandes empresas de querer um imóvel AAA, por exemplo, e a gente tem muito poucos. Então eu vejo um norte muito grande ainda de crescimento do mercado. Muitas oportunidades, né? Quando a gente fala de mercado, assim, o mercado imobiliário, a gente sabe que é grandioso, porque aí você vai desde terrenos, imóveis comerciais, o dia a dia, moradia, locação, venda, investidores, aí já tem um monte de coisas que a gente vai tocar aqui depois. Mas assim, para aquela pessoa que está lá fora também, que está entrando no mercado como corretor, uma coisa que vale lembrar, e você vai poder destacar para a gente, o corretor, ele trabalha de uma forma diferente, ele trabalha fazendo o resultado para ele dia a dia, e às vezes esse resultado não vem em 60 dias, ele demora de 60 a 90 dias. Lógico que a compensação financeira ela é boa, ela é razoável, mas ela requer uma gestão absoluta do trabalho, porque senão você acaba em 60 dias, 90 dias desistindo, o que acontece com muita gente que ingressa nesse mercado. Exatamente. Me fala um pouco disso. Então, eu acho que eu não desisti, porque eu tive essa base, né, desse meu amigo que iniciou, me iniciou, porque ele já estava no mercado,
e principalmente essa outra pessoa que eu conheci lá e fui me inspirando, mas é muito desafiador. A maioria dos corretores sucumbem assim e não levam adiante quando está ali, muito próximo, né, de realmente conseguir o sucesso. É aquela famosa figurinha que tem da pessoa lá cavando o diamante, quando ela vai dar a última machadada para chegar nos diamantes, ela desiste. E isso é o que mais acontece no mercado imobiliário. Então, eu digo para os corretores hoje, estou influenciando aí várias pessoas a colocar o pé na água e entrar, e não desistir. Porque eu demorei para fazer a primeira venda, para conseguir o sucesso que eu já tive e estou tendo, e estou indo atrás desses outros desafios. Mas é muito difícil, se a pessoa não tiver assim, resiliência com ela mesma e acreditar, né, que Deus está guardando ali. Não é na primeira dificuldade que ela deve abandonar o barco. Então, não desista. Não desista mesmo, porque todo mundo pode ter sucesso no mercado imobiliário. Quando eu cheguei aqui em São Paulo, eu tinha certeza que não era para mim. Eu falei, nossa, é muito difícil, né? Como que eu vou me locomover num lugar que eu não conheço, com pessoas que eu não conheço, sem carteira? E aí aquela pessoa que eu me inspirei, que eu via lá vendendo, que já tinha uma carteira e que era campeã todos os anos, até hoje ela é muito amiga minha, adoro ela, assim. A gente se encontra direto por aí e ela continua no mercado imobiliário, tem mais de 30 anos de mercado. Só nessa empresa ela ficou 28 anos e depois a gente teve a oportunidade de trabalhar junto. E você conhece muitas pessoas, assim, o network que você faz é imenso. Às vezes, se você não quer continuar, você acaba conhecendo outras pessoas, igual a gente conhece muitas pessoas que hoje são grandes diretores, grandes influenciadores no mercado imobiliário, né? Que na época dessa primeira empresa que eu entrei, eles eram de atendimento, entregava folheto, era segurança, sabe? Então o mercado, ele acolhe todo mundo, mas tem que partir da pessoa ter essa resiliência para seguir. E precisa persistir, né, Jaque? E qual que você considera que é o grande segredo? Assim, eu penso muito no relacionamento, mas qual que você considera que é o grande segredo para você conquistar e fidelizar os seus clientes, compradores, investidores? O principal realmente é o relacionamento, né? Porque uma venda sempre parte de um relacionamento, mas para você conquistar, fidelizar, ter esse relacionamento nutrido, né, contínuo, é você sempre dar o feedback, entendeu? Sempre estar ali a par dessa pessoa, porque pode passar, né? Todo mundo tem uma vida corrida, as coisas acontecem, mudam de posição. Hoje uma pessoa está comprando um apartamento maior, amanhã ela está fazendo um downgrade e vice-versa, e assim vai. Mas sempre você estar presente, né? Esse feedback que eu digo é você estar ali, lado a lado com a pessoa. Por exemplo, eu tenho clientes muito antigos daquela época que me indicaram para outros e eu fui fazendo correntes, né, no interior, por exemplo. E até hoje eu tenho relacionamento com esses clientes. Então, com certeza o que você falou procede, assim, o relacionamento é o principal, mas você nutrir, manter esse relacionamento, eu acho que é mais importante ainda. Ótimo. Até porque a pessoa pode não estar comprando com você hoje e pode estar precisando desse imóvel daqui 2 anos. Exatamente. 3 anos. Ela pode, a necessidade ela vem, né? De repente o cara arrumou, saiu daquele emprego que ele estava, ele vai para um outro emprego que mudou para um lugar, saiu da Zona Oeste e foi lá para a Zona Sul, e ele vai precisar morar mais próximo do emprego dele. Então, exatamente, as coisas acontecem dessa forma. Agora fala pra gente assim, porque eu acho que é uma coisa importante pra gente comentar aqui. A tecnologia mudou muito, e de que forma mudou ou impactou esse mercado? Porque aí hoje a gente vê, são vários sites, são várias empresas especializadas nisso, né? Então, a tecnologia trouxe melhora ou trouxe dificuldades para os antigos corretores? Não, trouxe uma melhora imensa, assim, foi um mundo à parte, né? Um leque que se abriu e não fecha nunca mais. Não, a tecnologia foi primordial.
fez expandir o mercado, né? Hoje a gente tem imóveis que são comercializados através de token. São imóveis tokenizados, né? Que não precisa nada presencial. Já desde a pandemia que já se adequou a essas assinaturas digitais, né? Que foi uma maravilha e assim ganhou aí um mercado e um tempo, né? Porque o tempo do mercado imobiliário é dinheiro. Então tudo que você otimiza de tempo é maravilhoso. E a internet, a tecnologia, hoje a gente tem as IAs e tantas outras tecnologias aí que contribuem, né? Porque na época as imobiliárias elas tinham lá as suas plataformas internas, né? As suas intranet que a gente falava, que era muito precário, que era um sistema lá de CRM, mas que era dificultoso, custoso. E hoje com a tecnologia abriu um mar azul, ainda tem muito ainda. Porque eu sempre fui mais do off-market. Porque como eu fui, depois que eu saí dessa empresa e abri minha imobiliária, eu segui para um lado do alto padrão, né? Me mantive nesse segmento. E esse cliente, ele gosta de ser bem tratado, mas ele não quer aparecer. Então sempre eu fiquei mais no off-market, assim. Tanto com os imóveis, principalmente quando eu fui trabalhar essas revendas, né? Porque tem gente que gosta e precisa mostrar o imóvel. Se você quer vender, a divulgação é o principal, que casa com a tecnologia, né? Porque daí você acaba tendo um leque muito grande de divulgações, de tipos de divulgações, de mídias patrocinadas, essas coisas. Mas às vezes é uma coisa tão pessoal, aquele imóvel que está ali habitado, com as coisinhas da pessoa, tal. Então você tem que ter essa delicadeza de entrar e fazer uma divulgação para o cliente certo, porque não adianta você ficar lá mostrando um imóvel, né, de milhões para uma pessoa que até sonha, que às vezes até gosta de ver aquilo, que vai te dar visualizações, né, porque hoje tudo é visualização, é clique e tal, mas não vai comprar. Então não adianta, né, você encher os olhos do perfil errado. Então, verdade. Ao mesmo tempo que a tecnologia contribui, você tem que estar muito direcionado para buscar esse teu cliente e saber o perfil que você vai levar para quem realmente interessa. Então, a internet foi maravilhoso ter acontecido esse boom, expandindo isso, e acho que só contribuiu principalmente com o mercado imobiliário. Mas o corretor, ele tem que ter essa sensibilidade desse olhar, né? E às vezes não está ali divulgando para um público que não é o público ideal. O adequado, né? Exatamente. E pegando esse gancho, você já passou por alguma negociação, assim, alguma curiosidade, alguma negociação surreal que você queira compartilhar? Fala, nossa, essa negociação aconteceu isso, isso e isso, alguma coisa diferente? Nossa, tem curiosa, várias, né? Engraçada. Não, o mercado imobiliário ele é muito divertido também, tanto de corretores como cliente e como dos próprios imóveis. E deixa eu ver, tem um aqui que eu posso compartilhar, lógico que não vou falar nomes, né? Nomes. Mas eu tive um cliente, quando eu saí para me aventurar assim como corretora autônoma, né? Que eu já tinha a minha empresa e tal, eu fui trabalhar numa incorporadora. E lá é aquilo que eu falei para vocês, o corretor não pode ter aquele luxo ou aquela, como que eu vou dizer, não querer, tipo, voltar do início, né? Porque eu falei, agora eu vou andar com minhas próprias pernas, eu tenho minha empresa tal, mas eu vou ser corretora lá, eu quero trabalhar um produto tal. E foi um produto maravilhoso, uma rua que eu amo aqui, que é a Rua Curitiba, que eu posso dar esse spoiler, que eu tenho carinho especial, né, por ser lá do Paraná. São suas origens, né? E esse produto foi um produto assim que eu esperei muito tempo, que eu conheci o terreno tal, na época que a gente tinha outros lançamentos ali, né? E fui trabalhar lá por amor realmente ao negócio em si. E aí no dia, acho que era da Páscoa, eu fui fazer o Pirata. Não sei se falando assim, talvez vocês não saibam o que é, né? Mas quem for do mercado imobiliário vai saber o que é o Pirata. Já tinha feito muito naquele início lá, né, na Zona Leste e tal. E fiquei anos sem fazer e eu falei, não, eu quero
fazer a coisa certa. Fui lá porque o Pirata, quando o empreendimento ele, né, aprovou o projeto e tal, vai sair, definiu que vai sair aquele empreendimento, você começa a captar clientes. E aí você vai lá pro terreno, não tem uma estrutura, né, onde você recebe o cliente e tal, então geralmente você fica lá no teu carro ou num guarda-sol, lá embaixo de chuva e sol, e atende esses clientes interessados, porque sempre o pessoal passa ali, né, e pergunta, o que vai ser aí? Às vezes curiosidade, às vezes interesse real de compra. E nesse dia era um domingo de Páscoa, como eu falei. Esse cliente, ele chegou lá com um carro conversível, com a filhinha dele, né? E questionou, qual valor? Assim, já foi bem direto, né? E não tinha ainda tabela de valores nem nada. E aí estava na minha vez, porque lá esse Pirata ele tem a vez do corretor, tal, tem todas umas regras do mercado que nem todo mundo segue, mas onde envolve mais de uma empresa, né, sempre tem esse parâmetro daí dessas regras que tem que ser seguidas. E por sorte eu estava na vez do atendimento e fui lá atender ele. E aí ele não quis nem descer do carro, tipo, eu atendi ele por cima assim do capô do carro conversível ali, né? Ele não, só queria saber o preço e tal. E aí eu dei, assim, aquele atendimento frio, né? Porém, a filhinha dele começou a fazer perguntas sobre o empreendimento. Ela falou assim, vai ter piscina? E justo eu tava com o material que eu tinha feito, né? Do meu próprio bolso, assim, que era uma foto da piscina, do prédio. Aí eu peguei e falei, vai, essa aqui, olha que piscina linda, tal. Ela olhou assim e falou, ai pai, eu quero essa piscina. E aí ali eu desenvolvi, né, o atendimento com o cliente e tal. Ele falou assim, eu não faço esses cadastros, porque esse Pirata, o objetivo é exatamente isso, fazer um cadastro, né, de pré-lançamento e você ir mantendo o cliente e tal, até a evolução do projeto e da compra. E aí ele falou, não, eu vou só te dar o meu e-mail, tal, você me manda. E aí a gente foi desenvolvendo esse relacionamento, né? E aí, quando lançou o projeto, passaram ali os seus 3 meses, eu acho. E aí, no lançamento, a gente tinha um stand maravilhoso para receber esse cliente e tudo. E ele falou assim que ele até tinha intenção, né, de evoluir e tal, mas que ele não ia lá, ele não gostava, tipo, não queria adentrar lá no stand ou participar daquela muvuca, né, porque o lançamento é um evento, né. Então, ele pegou e simplesmente foi ficando frio e tal. E aí essa incorporadora que eu trabalhava, coincidentemente, esse empresário aí, ele conhecia o pessoal lá. E ele procurou o pessoal lá tal. E acabou comprando direto, sem, né, essa muvuca de lançamento tal, tudo no off assim. E foi uma das vendas mais inusitadas assim que eu tive. Porque você vê, foi de um contato frio ali, né, informal, no carro e tal. Que através da criança evoluiu para a conversa e ele era uma pessoa muito ocupada e tal, mas ele mesmo antecipou. Então, assim, eu posso dizer que foi uma venda de um apartamento, na época, foi acho que 2017, se não me engano, um apartamento de quase 10 milhões, né? Uau. Hoje já ultrapassa seus 20 milhões aí, esse apartamento que valorizou muito e era o último terreno e tal, então tem coisas que agregam muito, né? E ele fez essa venda assim, então na verdade foi praticamente uma venda sozinho, de um início, claro que eu dei atendimento, mas que chegou lá na diretoria dessa incorporadora e simplesmente eles me chamaram e falaram, seu cliente fulano tal, ele tá fechando. Deixa eu pegar aqui. carona nessa história que você contou. E uma engraçada, ou alguma coisa assim, falar que apartamento é esse que eu peguei para vender, ou alguma coisa inusitada que aconteceu aí nesse seu percurso, porque a gente sabe que aparece de tudo, né? Aparece. Aparece de tudo. Aparece de tudo. Na época que eu tava nessa imobiliária, tinha clientes que chegavam lá com malas de dinheiro, às vezes até dólar, né? Até recentemente eu tenho uns clientes aí que querem comprar apartamento com Bitcoin e tal, porque hoje, né, já tá mais moderno. Sempre tem essas histórias, mas nessa época até vendia-se muito, assim, tudo que lançava, até era um lançamento aqui pertinho aqui da Paulista. E o cliente, eu fui lá em Catanduva, eu e meu gerente da época, levar uns contratos para assinar, porque era tudo no papel, né?
E a gente chegou lá, tinha assim uns 5, 6 contratos, e era um em cada lugar. E esses clientes, eles eram uma rede, igual aquela que eu falei, de corrente de médicos, né? Então eu fui numa clínica, a gente chegou lá, e tinha que ir em vários outros, então a gente tinha que fazer tudo isso para voltar, né, no mesmo dia. E Catanduva é quase 500 quilômetros daqui. Aí a gente foi em um, tal, assinou tudo e, toma café, quer não sei o quê, quer almoçar e tal. Nós, não, a gente precisa ir e tal. Fomos para outra clínica. Quando a gente chegou lá, esse doutor, ele estava operando e ele era urologista. Ele veio meio que assim, saiu lá do centro cirúrgico e veio meio de luva tal, só para receber a gente e falar, e falou, não, eu quero tal, né, deixa aí que eu vou assinar. Daí eu, não, doutor, mas a gente precisa ir embora, se eu precisar assinar, vem coletar a assinatura e tal. E ele assim, meio que saiu da clínica da cirurgia, foi lá, assinou tudo rapidinho e a gente foi pro próximo. E aí no outro, esse senhor também queria que a gente, não, vocês vão dormir aqui, porque eu vou fazer uma festa, um churrasco para vocês. Então tem várias histórias assim, que você participa da vida do cliente, né? Mas assim, o nosso objetivo era a venda, era realmente essa assinatura. Então a gente, tipo, queria sair rápido, mas a gente dava a certa atenção, e eu tenho esses clientes até hoje na minha carteira. Mas tem coisas engraçadas. E eu peguei uma vez também o cliente que chegou com a mala de dinheiro lá na Lopes e falou, não, eu só saio daqui se eu escriturar a tal unidade com essa mala de dinheiro. E eles não aceitam, né? Não é assim. Tem todo um procedimento, tudo que tem que ser seguido. Ou outros clientes também que tinham esses valores exorbitantes de fora, de lugares dos árabes, acontece muito isso, tem corretores até que se envolvem em coisas sérias, porque às vezes eles dão um passo que não deve ser seguido, né? E na promessa de dinheiros de fora e tal, e isso não acontece também. Então, tanto coisas engraçadas, inusitadas, assim, pro lado divertido, tem, como pro lado trágico também, porque tem corretores que às vezes ficam no prejuízo. Eu, graças a Deus, nunca passei por isso, porque eu sempre tive muita cautela, né, em atender clientes. Já peguei esses casos também, mas acontece muito. Faz parte, né, do jogo. Nossa, muito. E conta pra gente, então, um pouquinho desse seu trabalho atual, porque você migrou de um setor para o outro, né? Então, conta pra gente como que tá esse mercado, para quem quer saber, quem está começando agora também trabalhar com imóveis, ou quem está trabalhando com imóveis na região de Alphaville. Conta pra gente um pouco desse seu novo projeto e de repente deixar alguma dica aí para quem é dessa região, falar com seus clientes, né? Ah, legal. Então, Raquel, hoje o Alphaville, ele tá assim no ápice, né, de imóveis comerciais, tanto que essa empresa que eu estou trabalhando, eles não têm mais o setor residencial, eles acabaram com o setor residencial lá, que também gira muito, né? Os grandes imóveis, o imóvel mais caro do Brasil hoje tá lá na região e tá girando muito. Mas esse segmento do comercial, ele cresceu muito rápido. Então a gente tá precisando de prédios, até, né? Eu quero fazer um apelo aqui, porque a gente precisa de proprietários ou investidores, pessoas que estejam dispostas a investir, porque a gente precisa de muitos imóveis para alugar ou para venda mesmo, e não tem disponível hoje, principalmente no segmento de alto padrão, né? Que são os grandes prédios, AAA. Mais procura do que demanda. Mais procura do que demanda. Então, é um apelo que eu faço até para os proprietários que quiserem nos procurar. A gente vai dar esse direcionamento aí para estar conseguindo, de repente, até construir novos prédios lá, porque essa semana mesmo a gente teve reuniões com as meninas lá do comercial, porque dentro dessa empresa a gente tem um setor de logística, né? E o pessoal atende nível Brasil, até fora. E eles estão crescendo muito rápido também, mas ainda tem, por exemplo, um centro de distribuições lá para o Mercado Livre, para grande, não sei se pode falar, para grandes empresas, né? E tem uma procura muito grande, e está cada vez mais, né? As empresas de fora vindo para cá também. Sim. Então eles conseguem ainda alocar muito cliente
e essa demanda na parte da logística, que são os galpões, os terrenos, as grandes áreas. Agora, a parte corporativa, os comerciais, a gente tem bastante prédios novos, né? Lá em Alphaville, prédios modernos, igual o Niltinho falou, prédios tecnológicos, né? Isso é maravilhoso. Você sabe que eu vivi isso na carne? E até ontem mesmo eu estava lembrando. Eu tenho um grande amigo que é dono de uma empresa de logística. Ele tem Santana de Parnaíba, ele tem vários pontos, Osasco, ele tinha vários galpões dele. E uma época, nós saímos, ele tinha um balcão aqui, um galpão na Barra Funda, muito bom, com logística, com doca, com tudo. E ele pediu para mim, me ajuda a achar uns galpões. E eu fui atrás de galpão para achar, né? E aí uma coisa que eu queria que você comentasse, porque foi muito incrível. Eu achei muitos galpões. Galpões fechados há 20 anos, galpões fechados há 25 anos. Chegava lá pro cara, falava pro cara, você quer alugar? Nós estamos 100% interessados. 80 mil. Faz 60? Não faço. E o imóvel parado há 25 anos. Por que isso acontece? E acontece até hoje, Niltinho. Até comentei um caso ali, né, com a Raquel. Porque, assim, tem aquele proprietário, né, que ele quer firmar a marca e o posicionamento dele. Então, quando ele constrói, que na verdade ele não está precisando desse dinheiro, né? Que eu não acho errado, acho certo até ele se posicionar como, igual você falou, desse valor, bater o pé e não abrir mão. A gente tem muitos proprietários e próprios incorporadores mesmo, sabe? Que fazem isso justamente para ter esse posicionamento e firmar a marca dele. Não, aqui no meu galpão é esse valor e senão eu prefiro deixar fechado e tal, para ele não cair naquele negócio que, tipo assim, o meu concorrente ganha por preço, né? E vai baixando o preço cada vez mais. E aí, se você acaba negociando com acabam surgindo outros. Era 80, você fez 60, então faz 50 para mim. E assim vai. E aí ele vai ficar conhecido no mercado como o cara que negociou. Me ajuda a continuar nesse assunto, porque eu tenho mais umas 3 ou 4 coisas para perguntar sobre isso. É muito importante, porque aí é uma ferida, eu enxergo como uma ferida. Por exemplo, tem muitos desses daí que tem 10 galpões, tem 15 galpões, e ele não tá nem aí se ele tá pagando o IPTU e não tá ganhando nada, porque os IPTUs desses galpões são altos, e ele não abaixa um só centavo, né? Não sei se você tem alguma dúvida sobre isso, mas eu senti na pele porque eu não consegui. Então, é o que ela estava falando, né? Eles querem manter aquele padrão. Ele não quer descer um nível ele não quer descer um degrau. Ele quer manter aquele padrão. Não, então, é um posicionamento de marca. Né? Que se posicionam. Mas muitos deles não são que se posicionam. São, na verdade, herdeiros, empresários, ou que tem lá, que aquilo lá para ele não está precisando de dinheiro daquilo. Né? Então, mas é o que ela falou, porque tem muitos, né? Tem muitos. Muitos imóveis, então o cara não quer baixar. Ela é muito grande, né? E é nível nacional. E assim, é tudo muito pessoal, né, Niltinho? Igual, eu tenho um caso lá, que a minha avó, né, faleceu e deixou um terreno para a família. E assim, tenho vários herdeiros, né? Eu tô indo agora pro Paraná justamente pra gente retomar isso aí e tal. E aí a gente recebeu várias propostas, até mesmo antes da minha avó morrer, muitas construtoras, porque é um terreno de esquina, bem localizado, que isso é primordial, né? O imóvel, a localização é o ponto fundamental, mais forte que tem do imóvel, geralmente é o que faz a diferença. Então eles já vinham com esse assédio, desde a época da minha avó, querendo, né, tipo assim, minha avó, não, eu nasci aqui, não quero sair daqui e tal. Mas eu coloco uma casinha pra você aí e tal, sabe? Tipo assim, coisas que não eram viáveis, né? Na época. E a minha avó nunca aceitou. E teve pessoas lá que ofereceram muito mais que o valor. E a minha avó não queria, porque era uma coisa dela, bem pessoal mesmo, né? Tinha toda uma história daquele terreno e tal. E depois, em 2021, minha avó acabou falecendo e hoje a gente está nessas negociações. A gente recebe muito e o mercado, ele tem seus altos e baixos, né? E tem o seu valor,
que é aquele valor de mercado. Esse terreno, metro quadrado e tal, é tanto. Só que, às vezes, esse imóvel, para família, quando é assim, coisas familiares, né? Que daí sai das empresas que são as que se posicionam. Envolve uma parte sentimental, talvez, porque assim, seria fácil para a gente vender lá para qualquer um e depois você não tem mais domínio, né, sobre o imóvel e a pessoa coloca lá um boteco, uma coisa assim que nunca teve nada a ver com a minha avó, por exemplo. Era uma coisa que a gente não gostaria, então a gente está estudando isso, caso a caso, com carinho. Então, mas é um caso diferente, né? Eu posso falar por mim pessoal. E tem pessoas de outros imóveis e tal, que às vezes é isso, às vezes a pessoa é pegada no imóvel, acaba tendo prejuízo, porque às vezes ela nem está, né, no momento igual dessas empresas que não precisam alugar ou vender ou fazer negócio do valor, não precisam monetizar. Mas essa pessoa, às vezes, ela acaba ficando no apego. Não quero disponibilizar para fulano, ou ela não quer mesmo, sabe? Não quer comercializar o imóvel e acaba tendo esse prejuízo, né? Igual você falou. Eu acho que tem um... do IPTU. Mas também, agora vamos falar de uma outra coisa que anda paralela a isso, que é o prejuízo para a sociedade. Eu, de 2019 para cá, comecei a fazer caminhadas e fazia caminhadas em pontos diferentes de São Paulo. Então eu consegui conhecer a São Paulo de um jeito mais presencial, porque andando você vê tudo, né? Então eu fui andar, desde andar na Zona Leste, Zona Sul, Zona Norte, em todos os cantos assim eu fui andar. E o principal lugar onde eu ando e já cansei de andar é o centrão de São Paulo, que eu acho que é um lugar maravilhoso. Né? É a verdadeira identidade de São Paulo. E aí é um absurdo o número de imóveis fechados há muitos anos. E muitos deles pertencem à União, outros ao Estado, outros à Prefeitura, através de confisco, e não se faz nada por isso. E aí você tem lá, por exemplo, prédios inteiros, alguns que são invadidos, né? Porque negligência do Estado em resolver aquele prédio, outros enormes que poderiam ser escritório. Aí por que não? Eu fico pensando agora assim na condição de um político. Por que não aquele prédio que está fechado inteiro, que tem mais de 80, que poderia ter 80 escritórios, por que não conceder aquele prédio por 30 anos, né? Para uma pessoa, para que ela reforme, ela possa usar por 30 anos, montar o escritório dela lá e mover a economia. Agora, o cara não movimenta, por exemplo, em um imóvel parado acima de 5 anos, totalmente, deveria começar a sofrer desvalorização no valor venal. Né? Sim, uma visão. Eu queria que você falasse um pouco disso, desse tanto de imóveis que existe, que é um absurdo. A União, o governo federal, o governo estadual, e nada se faz para poder alojar empresas, principalmente, que aqueceria a economia, e também pessoas que não têm moradia. Sim. Eu acho que o grande problema disso seria quem seria favorecido, né? É sempre quem está ali próximo do político que é favorecido, nunca a sociedade, né? Isso é um problema também, né? Como o Nilton falou, né? Um prejuízo para a sociedade. Isso realmente é que assim, quando tem, né, o seu proprietário, é muito difícil juridicamente, né? Tem até casos, igual o centro de São Paulo, ele está sendo revitalizado. Mas tem muito disso que o Nilton comentou, né? Desses prédios que poderiam ser moradias populares, né? Tirar aquelas pessoas que sofrem com isso. Teve já até alguns casos que eles tentaram aí revitalizar alguns prédios, só que não deu certo, porque daí cai no que a Raquel falou. O interesse foi para outro lado, foi para o lado político e acabou virando ali ponto de drogas, perdendo o controle disso que deveria ser para as pessoas realmente carentes e trabalhadores, né, que precisam. Porque você vê, o plano diretor, ele foi muito estruturado e depois ele foi reformulado para as grandes incorporadoras arrumar um problema muito grande. Por exemplo, no centro de São Paulo, você não pode construir mais prédios de 1 por andar, esses apartamentos grandes, né? Que beneficia quem realmente tem dinheiro para poder bancar isso. Então, eles até teve essa alta demanda aí de estúdios, tal, que não tem vaga, justamente para usar o transporte público, para beneficiar a sociedade.
era um projeto legal, só que aí, infelizmente, né, quando cai para a mão de políticos ou interesses de grandes potências, até incorporadoras que a gente, né, viu aí, que teve muitas envolvidas, Lava Jato, toda aquela época, começou ali, nas propinas das incorporadoras. Né? O que é um absurdo, né, Raquel? O que é um absurdo. É muito triste, né, da gente ver que realmente tudo que que é pensado para favorecer a população de alguma forma não favorece a população, né? Favorece quem está ali no domínio, né, do poder. Exatamente. Então, assim, é um problema realmente, né, mais político e administrativo do município, porque tem projetos maravilhosos que contemplariam tudo isso que você falou, e até conseguiria entrar nesses prédios abandonados, né? Porque um dia vai virar o prédio que né? desabou, o prédio que desabou no Paissandu, no Largo do Paissandu, ele era, não sei se do governo federal ou do governo estadual, mas era um prédio do Estado. União, né? Era da União, né? Falando da União, eu sei que você está hoje lá, trabalhando em Alphaville, focada lá em Alphaville, mas eu queria que você falasse, porque você está nesse meio há muitos anos, né, e deve ouvir aí o zum, 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 né? Hoje, por exemplo, estão terminando com a única favela do centro, que é a favela do Moinho, e o centro vai ser que já estava sendo revitalizado, vai ser mais revitalizado ainda, já começaram, não sei se já foram aprovadas as desapropriações, que vão começar no entorno da Praça Princesa Isabel, antiga rodoviária, da Estação Júlio Prestes, e aí eu vi alguma matéria assim, bem en passant, que já existe uma grande especulação imobiliária em cima dessa região do centro que hoje é conhecida como a Cracolândia. Você sabe alguma coisa sobre? Então, a gente acompanha, né, as notícias do mercado e sim, existe essa especulação, porque aonde tem terreno, as incorporadoras e grandes construtoras estão de olho, né? Quando eu vim morar aqui em São Paulo, eu fui morar ali no Itaim, vocês devem conhecer lá onde era o Mapping, que depois era o Extra, você viu que está saindo empreendimento lá. O Mapping vai ser o novo Sesc. O novo Sesc? Isso. Então, tá já em obras, tudo. E sempre tem essa especulação, e as grandes potências vão para cima porque elas querem o terreno, né? Infelizmente, pelo que eu sei, o centro lá que está revitalizando, até aquele prédio que era da Telesp, você viu? A incorporadora comprou, retrofitou tudo lá, a gente vendeu, inclusive vendi da 7 de abril. Uma cliente minha lá, que é lá do Paraná, inclusive ela está revendendo, se alguém tiver interesse, porque ali ficou maravilhoso, porque hoje você não acha um prédio desse porte, né? Um apartamento pequeno, relativamente pequeno, 60 metros, com um pé direito de 4 metros. Não existe, ninguém constrói mais isso. São prédios icônicos. São prédios icônicos. O governo do estado de São Paulo está saindo do Palácio do Governo, está migrando para o centro da cidade, estão desapropriando tudo em volta da Praça Princesa Isabel, onde vai ser construído todos os novos prédios de todo o governo do estado de São Paulo. Então, ali vai virar o supra-sumo, na frente da Estação Júlio Prestes. Entendi. E aí já começou a especulação imobiliária. E a favela, que é a favela do Moinho, que é aquela que o trem passa hoje no meio, né? Sim, que pegou fogo recentemente, né? E isso passa pelo meio dela. Ela já está começando a esvaziar, já tirou várias famílias e ali vai revitalizar tudo. Vai sair, com certeza. Porque quando o Estado, o governo, o município, né? Prefeituras principalmente, eles têm uma força muito grande, igual a Cracolândia não é mais o que era antigamente, né? Não sei o que eles fizeram com tanta gente, mas resolveram, porque você vai hoje lá no Santa Efigênia, não é como era um ano atrás. Tem o lado bom, né? Porque as pessoas vão poder voltar a andar na rua mais despreocupados, com tanta violência que a gente tem hoje, infelizmente, aqui. Mas essa especulação imobiliária não vai acabar nunca, infelizmente, porque a demanda é muito grande, né? O nosso déficit de setor imobiliário está muito longe de suprir toda essa necessidade, principalmente para baixa renda, né? Para os mais carentes ou pessoas que o Estado e o governo deveriam acolher melhores.
Então, assim, um setor que está em ascensão também, que não abaixa nunca, é o alto padrão, porque sempre as pessoas têm essa condição e sempre está saindo também empreendimentos. Você vê aqui nos Jardins mesmo, né? Recentemente que eu estive aqui num treinamento aqui, até encontrei essa minha amiga aí, que foi minha inspiração no mercado imobiliário. Eles conseguiram formatar um terreno ali que era quase que impossível. Então, não existe impossível, né? Se eles quiserem realmente revitalizar esse centro, igual você comentou, vai fazer todo esse projeto que existe hoje e vai dar uma valorização para quem investir lá, ou para quem já tem o seu imóvel lá. Mas o favorecimento, Exatamente. mais uma vez, vai para quem? Para quem sabe antes. Exatamente. Para quem sabe antes. É. Para aqueles que criam o projeto, quando você for ver, eles já compraram tudo que Já tem em compraram volta. tudo. Infelizmente é assim, né, Raquel? Exatamente. Ó, hoje lá na região da Granja Viana, né, que eu tô morando para lá, também eles mexeram no plano diretor tal lá para construírem prédios na Raposo ali de 25 andares. E foi meio que assim, na surdina da noite e tal, agora estão reformulando, porque a sociedade não participou. E isso não é o certo, né? Não pode acontecer. A sociedade tem que fiscalizar, tem que ficar em cima e tem que exigir da nossa política, né? Porque se a gente deixar tudo na mão aí do poder público, vai cada vez mais acontecer isso que você falou. Sim. Os que têm a informação privilegiada vão ser sempre os beneficiados. Os primeiros a Né? comprarem, né? Primeiros a Fazem tudo chegar na lá, né? Quem surdina. chega primeiro bebe água limpa, né? Exatamente. Agora você falou do mercado de alto padrão, Jaque. Eu percebo que o mercado de alto padrão está sempre em movimento entre eles ali, né? Então, compra um imóvel, reforma um imóvel, mora um tempo, vende e vai para outro. Como que você observa desse movimento do mercado de alto padrão e quais são as oportunidades que você acaba conseguindo aproveitar nesse momento de transição, né? Então, esse mercado imobiliário do alto padrão, ele agrega muito, né, nessas incorporadoras, que hoje veio muito, assim, essa parte, por exemplo, das marcas, né, das grandes marcas, que não sei se vocês chegaram a acompanhar, começou a ter lançamento em tudo quanto é lugar, tipo, pelas marcas mesmo. Mas esse alto padrão, no meu ver, assim, ele é um pouco ilusório, porque não é o alto padrão legítimo, né? Porque o alto padrão legítimo, igual eu trabalhei numa construtora de alto padrão um tempo, e ali eu descobri isso, que tem o novo rico, que se considera alto padrão, porque ele pode comprar, né, um apartamento de 10 milhões, 20 milhões, que realmente é um valor agregado, e uma marca junto. Mas é aquela ostentação, não é aquele puro sangue que a gente fala, né? Então, eu com a minha visão e com a minha bagagem de mercado, principalmente depois que eu entrei para o alto padrão, eu consegui diferenciar isso. Então, esse alto padrão legítimo, que sabe escolher um imóvel pela incorporadora, pela construtora, por detalhes, né? E sim, uma marca agrega valor, porém, você tem que estar de olho em quem constrói, se realmente a pessoa tem esse expertise, né? Que vai te entregar realmente uma coisa legal, porque a gente tem imóveis hoje no Itaim, por exemplo, que lançaram já com preço elevado e hoje está batendo aí os 100 mil metros quadrados. Que isso a gente só tinha no Rio de Janeiro, né, recentemente. E aqui hoje a gente já tem os imóveis comerciais também, que deram uma alavancada aí muito grande. A gente teve a maior negociação ali da Faria Lima, que foi um prédio comercial. Então, esse alto padrão legítimo que eu falo, é realmente esse cliente, que sabe selecionar esse imóvel. Não vai só pela demanda de marketing, né? Porque é muito moda, marketing, né? Pelo em cima. modismo. Isso, modismo, né? Porque você vê, lançou uma marca ali de um carro, uma marca ali de um costureiro, uma marca ali de outras coisas. Só que se você for refinar e pegar a fundo,
Foi aí que, na verdade, eu parei de trabalhar com as construtoras, quando começou esse boom, assim, desordenado, né, que a gente tinha, esses apartamentos, lançamentos, tal, de alto padrão, requintados e legítimos, que foram ficando de lado. Eu acho que até intimidou um pouco as construtoras de renome, assim, que fazem realmente isso, né, e as outras construtoras menores, e, né, então... desse mercado foram ganhando mercado no alto padrão. E hoje a gente tem muitos, por exemplo, imóveis de alto padrão, um por andar, ali que agrega com uma marca, mas tem um prédio de estúdio do lado, né? Eles começaram a falar que não era um estúdio, era um ateliê, mas essa pessoa, ela tem 2 matrículas, ela pode vender para uma outra pessoa, que é um estúdio, é um apartamento hoje de 20, 30 pequeno, metros, né? Então começou a criar um problema, né? E porque tem todo um contexto, né, em volta ali do imóvel. Exatamente. Então, assim, até esse empreendimento que eu comentei aqui, eu não sei nem como que eles conseguiram aprovar um projeto assim grande, num terreno grande, né? Que eles conseguiram formatar realmente um terreno bom para fazer esse empreendimento, que é realmente um puro sangue. Não tem estúdios, não tem fachada ativa. Que essa fachada ativa é uma exigência do plano diretor, né? Para você conseguir agregar vagas e tal. Que são aquelas lojas, sabe? Que ficam embaixo dos prédios. Que foi recentemente mudado também. O plano diretor foi recentemente. Agora eles fizeram mais uma emenda aí, né? Para beneficiar também quem também pode. Com favorecimento, inclusive, tem Exatamente. no meio desse plano diretor... que não vai dar tempo de falar, infelizmente a gente já está chegando ao fim, mas tem o polêmico Jockey Club, que é uma fonte de desejo desses caras que estão aí à frente do poder, né? É verdade. E que pra gente aquilo, pra mim, como um cara de São Paulo, aquilo é um lugar histórico, intocável. É intocável. É verdade. E lá é lindo, gostoso, né? Aquilo é um patrimônio nosso, Passeio de todos, delicioso. da sociedade. É verdade. Mas não, já tem um monte de gente de olho, mexendo no plano É. diretor, e lá vão instalar as torres de prédios, com alguns que a gente já sabe está envolvido aí e tudo mais, que não vamos entrar nesse assunto político, porque eu não quero ferida. Mas vamos dar uma relaxada aqui agora, nós estamos chegando no fim do programa. Queria que você me respondesse. Algum imóvel mal assombrado já? Que pergunta curiosa. Ó, eu sei que tem alguns aí, mas graças a Deus nesses 20 anos aí eu nunca... Mas você já ouviu histórias que contaram? Já ouvi histórias. Na verdade, lá no Paraná, né, quando eu iniciei, a gente ia visitar, fazer captações e tal, e uma vez a gente chegou num galpão lá e, tipo assim, era bem sombrio. E essa minha amiga que me levou para essa imobiliária, ela falou: nossa, esse imóvel eu acho que tem algum problema. Eu falei: tem, é mal assombrado, porque ele era muito rústico, né? E estava lá praticamente abandonado. Mas nada que uma reforma não dê jeito. E um bom padre. Para exorcizar. Mas assim, apartamentos, eu nunca peguei um caso desses, né? Mas tem pessoas aí que contam que aconteceram coisas, tal, pessoas morreram lá e daí aparecem pessoas, gato, a mulher de branco. Mas isso é mais... Viu, produtor? Místico, Viu, muito místico. produtor? eu acho que é mais falácia, assim. Que... O seu novo falácia. apartamento lá não tem não, né, produtor? Tem não, é apartamento novo. Não tem nada. Não, apartamento Vamos fazer o novo seguinte, não para tem. você sair do teu dia de folga aí, vai lá buscar pra gente as tacinhas, fazendo um favor, produção. Corre lá pra gente buscar a tacinha. O que você não pede sorrindo, que Pra ele não gente, faz pra chorando. gente fazer um brinde enquanto a gente fica aqui. Mas é curioso esse negócio, né? Apartamento mal assombrado. Apartamento... Lembra do edifício Joelma, que todo mundo falava, né? Que ele era mal assombrado. Senhor, né? Mas tá totalmente ocupado, né, hoje. O próprio Copan, né? Que é um dos primeiros prédios que teve aí, que foi um histórico, né? Quando construíram esses prédios. Lá, quando eu iniciei minha carreira, eu conheci alguns corretores que eram muito antigos já de mercado, nessa época,
E eles contam algumas histórias assim. O que eu ouvi falar assustadoras. muito de Mal Assombrado, muita gente passa por despercebido em São Paulo, não conhece, mas quem gosta de olhar São Paulo com olhos clínicos conhece o castelinho que fica do lado do Minhocão. E o castelinho diz que ficou muito tempo, esse castelinho, ficou porque a família inteira morreu naquele castelinho, e hoje virou ali alguma coisa social, eles reformaram inteira, é um castelinho mesmo, é muito lindo. Nunca ouvi falar É desse. só você entrar ali na internet e falar assim, quero ver a história do castelinho mal assombrado. Pô, e aquilo ficou... deve ter Moca? muita história. Não, Será? aqui debaixo do Minhocão, aqui. Pontilhão ali. Ah, do Minhocão. Debaixo do Minhocão. Hoje reformaram, tal, tem uma coisa social. Santa Cecília ali, Vamos né? fazer um brinde. Olha lá, vamos fazer um brinde que depois a gente vai fazer aqui um bate-jaque com ela também, né? Vamos. Bate-jaque? Bate-jaque. Olha lá. O bate-jaque foi ótimo. Saúde. Saúde. Viva! Viva! Aí vamos lá. Eu não queria terminar, tá? Queria continuar mais um tempão aqui, porque você viu, a gente tocou em assuntos aí de plano diretor, tocamos em assunto da revitalização do centro, tocamos em assunto da ida e da migração do Palácio do Governo e de todos os órgãos de Estado que vão tudo para o centro da cidade, o que vai ser uma grande reviravolta. Isso é um tema, um dia que eu queria até fazer um debate especial com mais pessoas, porque realmente é uma coisa que vai mexer muito com São Paulo. E ali, São Paulo é a gema do nosso ovo. É verdade. Né? Quando você fala do centro, é a gema do nosso ovo, né? Antes de terminar, eu queria que você deixasse mais algum recado importante, não só para quem está procurando um imóvel, para quem procura imóvel. Eu estou procurando galinha morta, tá? Tá procurando galinha morta? Galinha morta é um termo de mercado. Da corretagem, galinha morta sempre todo mundo está procurando, né? Porque mesmo quem não tiver, é uma dica, porque se aparecer uma galinha morta, pega que você vai ganhar dinheiro. Porque o imóvel, você compra hoje, senta em cima, daqui 10 anos, te garanto que vai valorizar e você vai conseguir fazer sempre um bom negócio, né? De repente trocar esse imóvel para uma realização pessoal sua ou crescer, comprar outros imóveis, porque o mercado imobiliário ele é muito dinâmico e assim, quem investe em terra não erra, que tem essa frase, né, que é realmente verdadeira. Então, é uma dica que eu falo, compre imóveis. E estiver procurando, não tiver algum corretor aí, pode contar comigo. É isso aí, já deixa o Instagram dela aí, ô produção. E chamem a Jaque. Se estiver precisando de imóvel, e você que quer desapegar do seu imóvel, também fala com ela, principalmente lá em Alphaville, vender, alugar. Jaque, alugar ou vender? Vender. Cliente indeciso ou exigente? Exigente. Imóvel antigo e com história ou lançamento? Você me pegou, porque eu tenho um carinho especial pelo lançamento, mas o imóvel antigo, se você souber negociar, é o que faz a diferença. Então, eu vou ficar com o imóvel antigo. Trabalhar de domingo ou atender o cliente às 22? Atender o cliente às 22. Casa na árvore ou apartamento em Marte? Casa na árvore. Jaque, gostamos muito da sua presença. Infelizmente terminamos aqui, né, Raquel? Mais uma estação de negócio, mas foi muito gostoso. Obrigado por ter vindo, viu? Eu que agradeço. Nossa, foi uma honra, uma alegria estar aqui com vocês. Obrigada pelo convite. Né? Não foi fácil a gente conseguir conciliar as agendas aí, mas deu tudo certo. É isso aí, obrigado, foi muito Raquel. especial. Obrigada, Niltinho. Muito especial. Obrigada, Jaque. Você é uma querida. Obrigada Muitíssimo obrigada por esse papo tão gostoso, descontraído, divertido. E fica o convite para você voltar mais vezes. Venha falar sobre o mercado imobiliário, né, Niltinho? É isso aí. Tem muita coisa para falar em cima disso. Exatamente. Quero voltar, inclusive, esse papo aí que o Niltinho falou, né? Pra gente debater esse tema aí dos
do centro, plano diretor, do governo. Sim. Peço ajuda das pessoas que fiscalizem, que cobrem, né, os nossos governantes aí, porque infelizmente a política manda hoje no mundo, né? E a gente não pode ficar de fora, temos que participar e fiscalizar. Só assim a gente pode mudar essa visão. É isso mesmo, Jaque. Obrigado, Jaque. Infelizmente terminamos mais um. Infelizmente não, né? Porque termina um para vir outro, né? E vamos estar sempre aqui recebendo pessoas importantes. Hoje o assunto foi muito legal. Mercado imobiliário. O mercado imobiliário é uma coisa que não para, é um trator e tem todas essas mudanças aí que a gente pode debater no próximo programa. Então é muito legal estar com você aqui, acompanhando com a gente o Estação de Negócios, que logo vem aí com um novo programa, com mais um novo entrevistado. Muito obrigado pela sua presença e fica com Deus.